Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre igreja, missão e cultura. Estou muito feliz, porque, como você sabe, esse é um podcast para quem busca mais do que respostas prontas. Acima de tudo, a gente busca sentido, busca profundidade, coerência e esperança. E é com imensa alegria e reverência que inicio esta nova série sobre raízes da filosofia política do sistema de governo da Igreja Adventista. E esta série é fruto de anos de leituras silenciosas, anotações persistentes, e eu posso dizer também de muita oração. Essa série ela não nasceu de uma moda ou de uma necessidade urgente. Ela foi gestada no tempo, amadurecida com muita paciência, movida por uma inquietação que me acompanha desde os dias em que, ainda no Brasil, a minha biblioteca ultrapassava quase os 8.000 volumes de livros físicos. E hoje, vivendo aqui nos Estados Unidos, guardo comigo cerca de 3.500 livros aqui, desses livros que eu tinha no Brasil. Foram cuidadosamente escolhidos, né, como quem preserva os alicerces de uma casa. E você vai ver livro em toda parte aqui da nossa casa, que todo mundo gosta muito de ler. E a ele se somam mais de 4.000 títulos digitais no Logos Bible que eu tenho, além de outros, eu acredito, uns outros 400 no Kindle. Mas deixa eu te dizer que a quantidade nunca foi o mais importante, né? Cada livro que permaneceu aqui com a gente representa um pedaço dessa caminhada, porque os livros nunca foram, para mim, apenas objetos, mas sempre foram chamados. E essa paixão pelo conhecimento atravessa grandes e grandes avenidas, desde a teologia, que é a minha base, até a filosofia, algo que eu aprendi a gostar, né? História, ciências políticas, que vai ser a base aqui das nossas reflexões e que, inevitavelmente, vai levar a gente para antropologia, sociologia, direito, economia e, em alguns momentos, né, que eu tenho livre, também eu ainda toco alguns livros de obras literárias clássicas, que são base também, fundamento. Mas, acima de tudo, eu sou um pastor, né? E carrego no coração a convicção de que o verdadeiro pensamento sempre começa na humildade e termina no serviço. Então, eu quero dizer aqui para você que eu não ofereço abstrações, principalmente nessa série, abstrações estéreis, mas reflexões que nascem do chão da vida pastoral, da minha vida, envolvida como um administrador, como vice-presidente de uma conferência aqui na Nova Inglaterra. Então, são reflexões que se alimentam da grande tradição, eu acredito assim também, do pensamento humano e se rendem com os pés descalços, né, diante da sarça que arde. Esse é um chamado para pensar sempre, mas pensar aos pés da cruz. E nessa série nós vamos investigar as raízes profundas da filosofia política, essa parte das ciências políticas, né? A gente vai fazer esse rastreamento dentro do contexto da civilização ocidental e compreender como essas ideias, amadurecidas aí ao longo dos séculos, elas impactam até hoje a estrutura de liderança e o sistema de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Afinal, nossa organização ela não surgiu no vácuo, né? Ela é fruto de uma longa herança histórica, política e, acima de tudo, bíblica, e, ao meu ver, precisa muito ser compreendido com clareza, com responsabilidade e, acima de tudo, gratidão. A gente tem muito esse orgulho, né? Sei que a nossa igreja é bem organizada e o é de fato, mas para compreender melhor a nossa identidade organizacional, a gente nessa série aqui vai percorrer, né? Vai não somente percorrer, mas recorrer a uma série de conceitos que, embora pouco explorados, na minha opinião, principalmente nos estudos convencionais, são fundamentais para uma visão mais profunda da missão e da estrutura da igreja. E entre esses conceitos, destaca-se de maneira especial a ideia de ordem, né? Isso aí a gente vai trabalhar, né? Essa série ela é, em essência, uma busca por aquilo que está por trás das formas visíveis, né? Eu poderia dizer, usando as palavras que a gente sempre usa nos nossos cursos de plantação e revitalização de igreja,
a gente vai aqui buscar o ethos, o DNA, aquilo que alimenta e sustenta o sistema de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós nos orgulhamos em dizer que a nossa igreja é organizada, mas nós também afirmamos com igual convicção que ela é um movimento. E se é um movimento, isso exige que a nossa estrutura esteja sempre aberta à reforma constante, a um reavivamento, sem jamais perder a sua fidelidade ao chamado profético. Por isso, né, eu digo que mais do que analisar modelos e processos, a nossa jornada aqui vai buscar iluminar o que dá sentido e vida à organização, né? A ordem que nasce inicialmente da revelação e se expressa na história e desemboca no impulsionamento da missão. Então é muito, muito importante dizer que esta série ela não se propõe a discutir ideologias políticas contemporâneas, não é isso que a gente vai fazer, nem levantar debates partidários ou tendências do momento, como tem sido corrente em muitos fóruns, né? Também não é uma produção técnica, eu poderia assim dizer, ou uma produção acadêmica convencional. Eu não vou trazer aqui uma referência lattes sobre o tema, nem pretendo antecipar conversas, né, que talvez possamos ter em outro momento. O que eu vou propor aqui agora é um diálogo sério, eu acredito introdutório e urgente sobre o entendimento de ordem, liderança e missão, obviamente ancorados na escritura, né, iluminado aí pelo pensamento clássico e orientado pela vida prática da igreja. Essa série é também o cumprimento de um chamado amadurecido, ao meu ver, ao longo de muitos anos da minha vida, né, de pensar a igreja, pensar o mundo, pensar a missão e fazer tudo isso com a mente acesa e o coração rendido a Jesus. Durante meus anos de formação em teologia, uma paixão inesperada pela filosofia foi nascendo, né? Curiosamente, isso despertou ainda mais forte nos meus estudos de mestrado. E ali eu compreendi que pensar, realmente pensar, é também uma forma de amar a Deus. E a partir dessa experiência, a gente foi mergulhando, né? Eu fui mergulhando no estudo de filosofia política. E esse caminho me levou a atravessar outros campos com muito mais profundidade, como antropologia, sociologia, algumas pinceladas no direito, na economia, sempre com a mesma pergunta, né? Como é que tudo isso dialoga com a fé, né? Como é que esses saberes ajudam ou desafiam a missão dentro do contexto adventista e também fora dela, né? Então foi nesse percurso que eu encontrei as obras de Eric Voegelin, especialmente uma série monumental que ele chama, né, de Ordem e História. Eu fiz questão de trazer aqui para você ter uma ideia um pouquinho dessa série, né, que foi base aí de muitas das minhas leituras e que eu acredito que começar com ele é um bom ponto de partida, tá? Essa série especialmente é como um fio condutor ao longo dos episódios pelo menos desse primeiro bloco que a gente vai fazer. Estou me propondo aqui fazer 4 blocos sobre isso, mas nesse primeiro dissertar pelo menos esses 5 primeiros livros, porque Voegelin nos ensina que a busca pela ordem e a abertura para a revelação divina caminham lado a lado na história humana. Isso chama muito a atenção. Esse é um autor pouco conhecido no Brasil, mas muito popular na Europa e aqui também nos Estados Unidos, quando a gente fala de filosofia política, ciências políticas. E é com ele que a gente vai percorrer o caminho desde a experiência fundadora de Israel, passando pela formação, não tem como escapar, da polis grega, né? Pelas intuições de Platão e Aristóteles, até nós chegarmos ao surgimento do movimento adventista e a construção do nosso sistema representativo de governo. E é nesse ponto que eu gostaria de propor uma reflexão, né, a respeito do que é ordem. O que significa viver como uma comunidade ordenada diante de Deus e também diante dos homens? Essas são perguntas que vão nos acompanhar em toda essa série. Falo isso com muito entusiasmo, mas também com um senso profundo de responsabilidade. O tema da filosofia política e a sua relação com a estrutura da igreja, ao meu ver, é pouco explorado, principalmente no meio adventista. Raramente aparece nos currículos de teologia, nas reflexões pastorais.
ou mesmo nas práticas administrativas. No entanto, né, a sua importância ela é imensa. A apostasia, e isso vale muito destacar, porque a apostasia, a perda de identidade, elas não acontecem apenas no campo doutrinário. Muitas vezes elas começam no campo da liderança, da organização, da forma como a gente exerce a autoridade e como a gente serve também. Então, o movimento adventista ele foi chamado não apenas para restaurar doutrinas bíblicas, mas para reavivar, né, para restaurar o ímpeto da liderança apostólica e o modelo também de governo representativo, fiel ao espírito da profecia. Então, nós podemos crer corretamente e, ainda assim, sustentar estruturas que podem se tornar clericais, centralizadoras, muito autorreferenciais e anti-espirituais. E nós podemos pressupor, muitas vezes, ser zelosos na missão, mas frágeis na base organizacional. E se a estrutura não for sólida, coerente com os princípios bíblicos que a inspiram, a missão se torna inevitavelmente vulnerável, né? Então a gente fala muito sobre essa questão dentro do Adventismo de restaurar a verdade doutrinária, e esta série quer lembrar que também é preciso reavivar a verdade da liderança e do governo eclesiástico. Porque no plano divino, crer corretamente é essencial, mas liderar certo e governar certo também fazem parte da fidelidade a Deus. E a gente está vivendo tempos difíceis, tempos em que o pensamento pode se tornar muito apressado. As pessoas não fazem reflexões mais profundas dos valores, dos fundamentos que norteiam as nossas práticas, né? E a fé pode também se tornar distraída demais e a missão correr o risco de se tornar apenas institucional. Mais do que nunca, a gente precisa agora de líderes que pensem profundamente, orem intensamente e sirvam com coragem. E a gente precisa de pastores que amem tanto a palavra quanto a reflexão disciplinada. E esse é um dos conceitos que a gente vai trabalhar, principalmente quando a gente chegar em Platão, né? A ideia do filósofo rei, né? A gente precisa de uma igreja que não tema o rigor da filosofia, nem o peso da história e muito menos o clamor da profecia. Então esta série é um convite a essa transcendência, um chamado para redescobrir a beleza da verdade, a nobreza do bem e, acima de tudo, o poder formativo das virtudes. Refletir não como uma fuga da missão, mas como preparação para ela. E pensar não como vaidade intelectual, longe disso, né? A gente está falando de pensar com humildade, fazer reflexões que dão base para práticas melhores, para oxigenar ainda mais, para ver o movimento cumprir o seu papel profético. E eu falo disso, né, para a gente não cair na vaidade intelectual, mas como entender isso como um ato de adoração, né? Amando a Deus com todo o coração, com toda a alma e também com toda a mente. Então, ao longo dos episódios, a gente vai dialogar com grandes pensadores, de Moisés aí até, quem sabe, Montesquieu, de Isaías a Aristóteles, né? Para iluminar os caminhos do sistema de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque se a igreja é corpo, amigos, se a igreja é corpo de Cristo, a sua estrutura deve pulsar vida. Se o povo é da profecia, a sua liderança precisa ser santa. E se é a noiva do Cordeiro, a sua ordem precisa, né, prepará-la para o encontro. Então você está convidado para essa jornada, né? Catalisar não é apenas provocar mudanças, como esse podcast se propõe aqui, né? Ser um podcast de catalisadores. Não é apenas provocar mudanças, é gerar transformação com sentido, né? E a ordem, quando vem de Deus, ela nunca é apenas estrutura, ela também é vocação. Então seja bem-vindo a essa grande jornada e eu espero você no próximo encontro. Até lá!